depois da disputa por apoios de partidos, como a Stephanie mostrou para a gente, de governadores, começa hoje a segunda semana de campanha. Vai ser a primeira semana cheia de horário eleitoral no rádio e na televisão. O programa foi retomado na sexta-feira. Tem debate no próximo domingo, o primeiro do segundo turno. E as campanhas focam ainda em estratégias no Sudeste, maior colégio eleitoral do país. Não é à toa que os candidatos continuam especialmente em Minas Gerais, dando um pulo em São Paulo, eventualmente passarão pelo Rio de Janeiro também, mas Minas Gerais é o palco tanto de Lula quanto de Bolsonaro. A gente vai conversar agora com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Marco Antônio Teixeira. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, Rafael Colombo, Stephanie Alves, muito bom dia. Professor, desde o domingo retrasado, quando foi divulgado o resultado da eleição, confirmado que nós teríamos de fato um segundo turno, quem é que conseguiu criar, se é que algum deles conseguiu criar, um fato político de fato relevante? E não dá para perder muito tempo com isso, né, professor? São só 4 semanas de campanha. Alguém saiu na frente nessa primeira semana de segundo turno? Olha, Rafael, na largada, eu diria para você que a adesão do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro foi o grande fato. Tá? Nós estamos falando do terceiro colocado, do maior estado em termos populacionais, em termos de contingente eleitoral do país, né? Mas, obviamente, que a sequência nos mostrou que foi uma adesão absolutamente controversa, né? Rejeitada do ponto de vista de palanque pelo Tarcísio, né? E depois censurada pelo próprio partido, Rafael. Então, aquilo que era o grande feito perdeu, digamos assim, aquele efeito que se imaginava, né? Eu acho que o Bolsonaro cometeu 2 grandes deslizes, né? Um indiretamente e outro direto. O primeiro, com a questão dos nordestinos, né? É uma candidatura que tem uma dificuldade enorme de avançar no Nordeste. Não tem um palanque onde está havendo o segundo turno no Nordeste para ele subir, ou seja, ele tem que subir com forças próprias, né? E me comete aquele escorregão. Obviamente que quando se comete escorregão, não é à toa também, reflete um pouco aquilo que a pessoa já pensa, né, e já conseguiu externalizar durante a sua própria trajetória. Mas isso, obviamente, que o prejudicou muito, não é? Só dando um exemplo, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, poderia perfeitamente apoiá-lo. Ele tem muito mais similaridade com o Jair Bolsonaro do que com Lula. E tem receio que a impopularidade do Jair Bolsonaro no Nordeste, sobretudo na Bahia, crie dificuldades para ele, não é? E o outro escorregão vocês estavam debatendo agora há pouco, né? Veio por meio de aliados, que essa história de aumentar o número de ministros do STF e depois o próprio presidente Jair Bolsonaro soltar uma declaração do ponto de vista de que quem está à distância soa como chantagem, né? Ou seja, se mudarem a postura, a gente dá um passo para trás, a gente vai rever isso ainda mais para frente, não é? Como tem os casos que vocês mesmos citaram, né? Da Venezuela, da Hungria e de outros lugares que foram nessa direção e viraram autocracias, né? Então, o tiro foi um tiro no pé. Então, isso mobilizou, inclusive, economistas historicamente contrários a Lula, né? Pedro Malan, Edmar Baixa e o próprio Fernando Henrique tirou uma fotografia com Lula dessa vez, onde se restaurou o quê? O discurso do risco à democracia. Ou seja, Bolsonaro acertou ao trazer Rodrigo Garcia, depois esse efeito perdeu, depois ele acabou produzindo 2 efeitos negativos para si próprio, né? O presidente Lula foi avançando aos poucos e onde o Bolsonaro se fortaleceu, ele está tentando entrar com prefeitos. Recebeu ontem o apoio do atual prefeito de Belo Horizonte, o prefeito Fuad, né? E na Baixada Fluminense tenta conter o avanço do Bolsonaro, que inclusive foi muito maior do que as pesquisas previam, pegando prefeitos populares da Baixada. Mas, obviamente, que a perda do Rodrigo Garcia e a não declaração de voto no PSDB em São Paulo, em troca de um possível apoio ao PSDB no Rio Grande do Sul, foi o grande revés do PT. Parece que isso estava mais ou menos quase que encaminhado e acabou não dando certo. Isso explica, inclusive, Stephanie, essa tela que você acabou de ler dos partidos que declararam neutralidade. Por que eles declararam neutralidade? Porque eles têm prejuízos se declararem apoio a algum candidato onde disputam as eleições. Por exemplo, o PSDB disputa eleição em Pernambuco e disputa eleição no Rio Grande do Sul.
em Pernambuco contra a Marília Reis, que é egressa do PT e tem o apoio do PT. Se declarar apoio ao Bolsonaro, Pernambuco é um outro estado que o bolsonarismo vai muito mal. Corre o risco de contaminar a candidata Raquel Lira. E no Rio Grande do Sul a mesma coisa. O PSDB concorre contra o bolsonarismo raiz, né? O Onyx Lorenzoni, mas tem uma rivalidade histórica com o PT. E o próprio PT tem dificuldades de crescer no Rio Grande do Sul novamente. Isso mostra, Rafael, que a gente não tem partidos nacionais, né? As brigas regionais importam muito mais do que assumir uma posição nesse momento. Eu diria, Rafael, que nesse momento as duas candidaturas estão disputando. Tá? Restam poucos apoios a conseguir, mas o alerta que eu faço é que o eleitor anda com os próprios pés. Tá? Eles dependem pouco do posicionamento dessas grandes lideranças. Na minha história de vida, eu só vi Leonel Brizola transferir votos, tá? Que foi naquela eleição de 89. O restante depois teve pouco efeito. E nesse momento o que a gente vê é Lula e Bolsonaro com poder enorme de transferência de votos. Mas eles é quem são os candidatos, né? Então essa capacidade deles é um pouco limitada também, Rafael. Professor, pois é, justamente pensando assim, né, que o voto pertence ao eleitor no fim das contas, o senhor estava falando desse descasamento, né, os partidos não conseguem ter uma visão nacionalizada ou preferem não ter, a gente não sabe bem qual é, né, mas o voto do eleitor não necessariamente é com o candidato que está no estado e está nacionalmente, então qual é a grande missão, o grande desafio das duas campanhas agora? Qual é a faixa do eleitorado que eles pretendem atingir? Porque não necessariamente o eleitor que estava com o Bolsonaro pode mudar para Lula. Me parece que o eleitor já tinha um grau de decisão, era isso que as pesquisas mostravam, muito forte desde o início das campanhas eleitorais. Eles estão falando para os indecisos, eles estão falando para quem não votou, para aquele grau de abstenção também que foi muito alto, professor. Quem é o alvo dessas campanhas agora? Olha, o que eu percebo muito claramente, Stephanie, é que tem duas camadas aí. Ó. Uma primeira vocês colocaram bem fortemente, é o Sudeste. A decisão do processo eleitoral passa por aqui. Nós temos duas regiões que têm posições muito bem consolidadas, o Nordeste e o Sul. O Sul fortemente bolsonarista, né? Não diria o Sul bolsonarista, mas majoritariamente vota em Jair Bolsonaro, dá algo em torno de 70-30, não é? E o Nordeste o inverso, até com um pouquinho mais. O que ocorre? O Nordeste é mais populoso que o Sul, não é? Então o Lula acaba tirando essa diferença grande a partir da popularidade dele no Nordeste. No Sudeste, há quase que empate técnico. O Lula vence em Minas Gerais, pelo menos a partir dos resultados do primeiro turno, chega bem próximo em São Paulo e perde no Rio. Então, há uma disputa por esse eleitorado, né? O Bolsonaro conseguiu o apoio do governador Zema, mas o que a gente mais viu no primeiro turno em Minas Gerais foi o voto Lula-Zema ou Zema-Lula. E não o voto Zema-Bolsonaro. Está certo que o Zema não quis se expor explicitamente apoiador do Bolsonaro também para não correr o risco de ter prejuízo com a popularidade de Lula no estado. Mas como não tem eleição estadual em Minas Gerais, Stephanie, eu não sei se o efeito do apoio do Zema vai ser muito grande, porque o Lula também corre por dentro com apoio de prefeitos de grandes cidades, como Juiz de Fora, tá? Ou até em grandes centros urbanos como Montes Claros, que é mais perto do Nordeste, tá? E tenta compensar a partir disso. E ontem conseguiu o apoio do prefeito de Belo Horizonte. No caso de São Paulo, tá? Eu esperava, inclusive, uma diferença maior nas pesquisas entre Tarcísio e Haddad. A diferença não se mostrou tão grande quanto se imaginava e o Lula tem um teto de votos maior que o Haddad, inclusive. Então vamos esperar para ver como isso vai acontecer. No caso do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, que também no primeiro turno não se esforçou muito por Jair Bolsonaro, temendo também perder popularidade, obviamente que agora está livre. E o Lula tenta conter isso com prefeitos de grandes cidades, Niterói e prefeitos da Baixada Fluminense. E a segunda camada aí é este eleitor mais religioso. Tem o feriado de Aparecida, dia 12 de outubro agora, já está na agenda do Bolsonaro. O Bolsonaro tomou um pito da igreja ontem em Belém do Pará, anteontem em Belém do Pará. O Lula se agendou para ir em Aparecida também, não está confirmado, mas está indicado que pode ir, além dessa carta aos evangélicos que o próprio Lula soltou. Se a gente olha do ponto de vista aí das fake news, daquilo que circula na internet, né, tem também uma verdadeira disputa
aí religiosa em torno da maçonaria, do satanismo, qualquer coisa assim, não é? Ou seja, estão travando uma guerra onde não deviam travar. Mas, de todo modo, parece que isso tem tido efeito eleitoral positivo, né? Talvez a gente precisa, passando as eleições, discutir bem isso, né? Porque na medida em que se dá muita atenção para isso, o que a gente está colocando em risco é o Estado laico daqui para frente, e não simplesmente uma disputa pelo voto religioso. Bom, nós conversamos na CNN com o cientista político, professor da GV de São Paulo, Marco Antônio Teixeira. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a gente. Boa aula e até a próxima. Até a próxima, Rafael. Até a próxima, Stephanie. É um prazer começar a semana com vocês. Um abraço. O prazer foi nosso. Obrigado, professor.